Olá, turma! Estamos de volta, dessa vez com a aula de número 4 da nossa disciplina de cenários logísticos. Hoje, nossa aula, a gente vai abordar um pouco sobre os aspectos relevantes na descrição e na análise dos cenários logísticos. Vamos lá? Segundo Sérgio Buarque, em seu artigo Metodologia e Técnicas de Construção de Cenários Globais e Regionais, ele fala que, embora não possam eliminar incertezas nem definir categoricamente a trajetória futura da realidade estudada, as metodologias de construção de cenários contribuem para delimitar os espaços possíveis da evolução da realidade. E aí a gente consegue chegar a algumas características do cenário, que são os aspectos relevantes no momento da descrição dos cenários logísticos. Então, a gente divide em duas grandes categorias. As características dos cenários, que é o que elas são, e o que elas não são. Então, cenários é algo que acontece de fora para dentro. Independente da vontade da organização, da empresa, é algo que vem de fora, que vai impactar na sua estratégia. Cenários são também futuros possíveis múltiplos, ou seja, a gente não identifica apenas um cenário. A ideia é que a gente faça a construção de diversos fatores, diversos cenários diferentes, para que a gente esteja pronto e apto para responder em caso de uma contingência, né? Cenários são também hipóteses e também histórias. Hipótese e histórias é algo que a gente acha, que a gente acredita que pode acontecer, mas que não tem 100% de certeza. Cenários, eles são desenhados para alargar os mapas mentais. O que são nossos mapas mentais? É tudo aquilo que a gente tem de conhecimento que vem na nossa bagagem como pessoa, como profissional, de todas as vivências que a gente já teve ao longo da nossa vida. Isso faz com que a gente crie nossos próprios mapas mentais. Cada pessoa ele vai ter o seu mapa mental. E os cenários, a gente vai estar analisando várias hipóteses, então a gente vai conseguir alargar, ou seja, aumentar mais a gama de opções dentro desses nossos mapas mentais. Os cenários são também adaptados ao contexto, então eles precisam ser adaptados à realidade. Então, o mesmo cenário que foi utilizado na empresa A, ele não deverá se encaixar na empresa B ou na empresa C. Eles precisam ser adaptados ao contexto, tanto externo quanto interno, conforme a gente já viu nas últimas aulas. Os cenários, eles não são de dentro para fora, que é justamente o contrário do que a gente tinha falado antes, né? Então, os cenários são de fora para dentro e não de dentro para fora. Não é algo que a gente consegue construir, a gente não consegue mudar, a gente não consegue fazer com que ele siga apenas a nossa vontade. Os cenários também não são futuros singulares. O que é algo singular? É algo único. Os cenários, eles são múltiplos, eles têm várias opções. Se ele fosse singular, a gente teria certeza do que vai acontecer. Cenários são predições, ou seja, é algo que a gente imagina, é algo que a gente acredita, é algo que faz parte de tudo que a gente acha de probabilidade de acontecer. Os cenários também são planos, é algo que a gente planeja, são desenhados para reforçar a certeza. Podem ser usados por algo que a gente já sabe e também utilizado para algo que a gente imagina. Cenários são off the shell, significa fora da concha. É algo que não está fechado, ele não tem paredes, digamos assim, ele não fica num lugar único. O cenário, ele vai passar aí por diversos aspectos, é algo mais incerto, não é algo 100% de certeza. Aqui a gente vai comentar sobre algumas das principais características dos cenários.
Primeiro, eles são centrados na incerteza, como a gente já comentou. Então, o principal aspecto dele é a gente não ter certeza do que vai acontecer, e sim da gente imaginar, mas não simplesmente da gente achar por achar. Tudo baseado em características que aconteceram no passado e nas informações de panorama que a gente tem no presente. Os cenários, eles também produzem interpretações lógicas do futuro, exatamente como a gente estava falando. A gente não vai simplesmente achar. A gente vai utilizar a lógica baseado com a informação, com as informações que a gente tem do passado e do presente. Então, eles vão produzir essas interpretações lógicas do futuro. É o que tem sentido, é o que tem uma lógica de acontecer. Os cenários, com certeza, também ajudam em épocas de mudança. Então, quanto mais mudança acontece, se a gente tem os planos, né, do plano A, um plano B, um plano C, se acontecer tal coisa, a gente vai ter tal plano. Tudo isso vai facilitar em momentos de mudança, do que a gente mudar sem saber o que vai acontecer e sem ter planos para isso. Os cenários, eles são qualitativos e quantitativos, geram tendências e clarificam os riscos. Então, vamos para a etapa. Eles são qualitativos e quantitativos porque a gente pode estipular números em dados e pode também estipular ações, algo que vai acontecer. Eles geram tendências porque justamente a gente está analisando uma lógica do futuro. A gente não vai inventar, criar algo. A gente vai criar algo que está gerando de acordo com a tendência. Clarificam os riscos. O que é clarificar? Eles vão clarear as nossas ideias, eles vão colocar os riscos à mostra. Como se sem os cenários a gente não conseguisse saber todos os riscos que irão acontecer ali durante essa estratégia. Então, o cenário ele vai ajudar a clarificar, a mostrar, deixar evidente os possíveis riscos. Os cenários também promovem a flexibilidade e a capacidade de reação. Se a gente tem várias escolhas, várias opções de caminhos e várias opções de planos de contingência para a resolução de problemas, a gente vai conseguir ser mais flexível do que se tivéssemos apenas uma única opção. E aí, com essa flexibilidade, a gente consegue reagir. Eu lembro que eu falei em uma das aulas para vocês que se a gente está fazendo uma entrega numa determinada rota e acontece algum problema, e a gente tem uma boa comunicação com o nosso cliente e consegue avisar o quanto antes, ele tem tempo hábil de conseguir solucionar aquele problema mais na frente. Mas se a gente avisa para ele que a mercadoria não vai chegar apenas depois do prazo, ele provavelmente não vai ter uma capacidade de reação como ele teria sabendo bem antes. Então, a criação do cenário, ele consegue facilitar, aumentar, na verdade, essa capacidade de reação. E por último, quando a gente fala de características dos cenários, a gente fala que eles admitem e exploram a complexidade. É algo que é complexo, o cenário não é algo simples, que vai ter apenas uma hipótese, não vai ter apenas um caminho a ser seguido. Eles são complexos. Cenários, quanto mais complexos, mais detalhados, mais ricos e mais úteis para o nosso planejamento estratégico eles vão ser. Mas quais são, então, as finalidades do cenário? Para que o cenário deve ser criado? Né? Para que ele existe? Primeiro, para identificar antecipadamente e interpretar mudanças futuras no ambiente empresarial. A gente consegue identificar antes de acontecer. A gente consegue interpretar que mudanças possíveis são essas de acontecer no futuro dentro do ambiente empresarial. Ele também vai contribuir para o aprimoramento do processo estratégico da empresa. Então, meu processo estratégico, minhas estratégias vão ser muito mais bem definidas, vão estar muito mais próximas da realidade quando eu faço toda essa análise do cenário, nesse caso do cenário logístico. Outra finalidade é consolidar a visão do negócio em torno de certas expectativas
identificadas e incorporadas como possíveis pela empresa. Então, a gente vai ter certeza que aquelas expectativas elas podem fazer parte do nosso cenário. Algo que era antes apenas comentado, imaginado, com a análise do panorama e a construção dos cenários, a gente pode chegar muito mais próximo de uma certeza lógica do que vai acontecer e os cenários possíveis da empresa. E aí, o planejamento do cenário eficaz, a gente precisa ter alguns passos. O primeiro deles, que eu vou mostrar para vocês agora, é o planejamento estratégico. Então, ter pensamento estratégico e analisar detalhadamente o ambiente, descobrindo pontos que sejam de fato relevantes para análise de cenários e identificação de riscos, buscando sempre a objetividade. A gente precisa ter o pensamento mais estratégico possível para sempre chegar muito mais próximo da realidade. O outro aspecto para o planejamento do cenário eficaz, para que a gente não tenha tantas falhas, é o benchmark. Eu acredito que vocês já tenham ouvido falar nesse termo. E o que é o benchmark, então? No benchmark, a gente pode conhecer bem os concorrentes por meio da análise do ambiente competitivo, detectando seus pontos fortes, identificando pontos em que você está à frente deles e, ao mesmo tempo, as ameaças, que quer dizer o quê? Os pontos em que eles podem te superar. Então, nesse benchmark, é como se a gente saísse da nossa empresa para ver as melhores práticas dos nossos principais concorrentes. Não só as melhores práticas, mas também o que eles fazem que não é tão bom assim. Porque até com as falhas a gente consegue aprender. Então, para que o planejamento do cenário seja ainda mais eficaz, é muito importante que a gente tenha essa visão como um todo, inclusive do benchmark, dos nossos concorrentes. Outra etapa importante é a opinião isenta. Como seria? Apesar de todos os esforços para análise do ambiente interno e externo de sua organização, é importante que pessoas diferentes revisem a sua análise de cenário e contribuam com pontos que você pode ter deixado passar. O que acontece muitas vezes? Quando apenas uma pessoa ou um grupo pequeno de pessoas fica responsável por planejar esse cenário, fica uma visão muito restrita. Muitas vezes a gente não consegue ter uma visão que outra pessoa de fora, com outra mentalidade, com outro modelo mental, teria. Por isso que muitas vezes a gente está dentro de um problema e vem alguém de fora e rapidinho traz uma solução. Porque são modelos mentais diferentes. Cada pessoa pensa de uma forma diferente. Por isso que é muito importante que para o planejamento do cenário seja eficaz, tenham pessoas de diversas áreas com pensamentos diferentes para tentar achar ali e enxergar todo o panorama para construir um cenário de fato eficaz. A opinião ela tem que ser isenta. Ela tem que ser não para dizer que o projeto está bom, ele precisa de fato analisar aquela criação daquele projeto do cenário. O uso de ferramentas é algo também muito importante, que faz parte de uma das nossas aulas mais à frente. A gente vai citar algumas ferramentas e aprender como usá-las. Inclusive, eu mostrei para vocês durante a nossa menta. Então, por que a gente vai usar ferramentas, né? Existem algumas ferramentas que foram pensadas para facilitar o processo de como analisar o ambiente interno e externo de uma empresa. Faça uso dessas ferramentas de análise de cenário interno e também externo, utilizadas pelas grandes empresas do mercado. Apoie-se nessas metodologias já testadas e aprovadas para aplicar a técnica de construção de cenário. Então, uma dessas metodologias, uma dessas ferramentas é justamente como a gente já comentou, a análise SWOT, que ele vai conseguir fazer uma análise de todo o ambiente, o mais real, né, o mais próximo da realidade possível. E aí eu vou mostrar para vocês rapidamente algumas ferramentas que a gente vai ver ao longo aí do nosso semestre. Acompanhe, por favor.
Esse artigo, aqui o vídeo menciona, é justamente um artigo que eu anexei para vocês na nossa primeira aula. É um artigo um pouco mais complexo, ele fala um pouco da construção de cenário, de algumas características e também de algumas ferramentas. Essas são algumas das ferramentas que a gente vai ver um pouco mais para frente aí no decorrer das nossas aulas esse semestre. Mas tem também outros importantes tópicos que fazem parte aí do planejamento do cenário eficaz. Vamos seguir. Antes disso, vamos ver um pouco sobre os tópicos para estudo de cenários organizacionais. O que a gente precisa estudar para poder montar essa estratégia aí nos cenários organizacionais? Primeiro, a gente precisa avaliar as grandes turbulências. Por exemplo, mudanças fortes no governo, quedas de ministros, guerras, reformas, novas leis. Tudo isso vai impactar dentro da construção do nosso cenário. E aí, quando a gente está falando de grandes turbulências, é um forte exemplo aí dos acontecimentos, dos impactos externos, né? É algo que vem de fora da empresa, que independe da nossa vontade. Outro tópico são as grandes incertezas. Por exemplo, inflação, deflação, maior índice de desemprego, queda ou aumento no consumo de um determinado produto ou serviço, aumento ou queda dos juros, greves, taxa do dólar e de outras moedas internacionais. Tudo isso faz com que gere maior incerteza. E aí, para a gente criar o cenário, né, no momento da gente estar avaliando o panorama, é imprescindível que a gente analise esses tópicos que eu estou citando para vocês. Primeiro, grandes turbulências, em seguida, grandes incertezas. O próximo, grandes ambiguidades. Desemprego alto e maior consumo devido a baixos juros na poupança ou na estocagem por receio da inflação. O que é algo ambíguo, né? É algo que tem como se fosse dois lados, né? São as duas faces da moeda. E aí, muitas vezes, o desemprego alto vai fazer um maior consumo devido a baixa de determinados juros, enfim. Então, essas ambiguidades, essas grandes diferenças, se faz importante na hora da gente avaliar os tópicos para estudo dos cenários. Outro tópico, dados estatísticos ótimos. O que são considerados ótimos? Quando são dados que a gente considera de referência, de fontes sérias. São dados considerados ótimos devido à seriedade dessa fonte, é algo que a gente tem certeza. Então, esses dados estatísticos de fontes seguras, a gente pode considerar aí como um tópico muito importante para a criação do nosso cenário. Então, se a gente tem, por exemplo, a taxa de crescimento da logística no Brasil, se a gente tem a comparação desses índices de desenvolvimento logístico do Brasil em várias regiões. Então, tudo isso, se forem de fontes seguras, fazem com que a gente tenha informações muito ricas para serem trabalhadas aí na construção dos nossos cenários. Outro tópico são os dados estatísticos questionáveis. E aí é totalmente o contrário dos dados estatísticos que a gente julga como sérios, né? Aqueles dados estatísticos questionáveis é quando você pega em alguma fonte que você não tem certeza. É aquela famosa fake news. Você recebe, mas não tem certeza daquele dado. Então, o seu estudo, o seu cenário, ele vai ficar muito fragilizado se você colocar informações de que você não tenha certeza. Então, não utilizar para decisões no planejamento estratégico devido à baixa credibilidade da fonte. Quanto menos você confiar, é mais importante que você não use. É mais importante que você use menos dados do que você utilizar dados que você não tenha certeza, porque vai fazer com que seu cenário ele fique muito mais longe da realidade. Então, é muito mais seguro utilizar esses dados estatísticos quando eles são de fontes confiáveis. Não esqueçam. Fortes intervenções do Estado. Por exemplo, novas regras fiscais, novas regras tributárias, ou seja, um imposto que mudou,
alguma proibição de venda ou de produção, algumas restrições, por exemplo, como a gente está vivendo agora na pandemia, né? Há algumas novas regras que são criadas, tudo isso precisa ser analisado e incluído aí na análise do cenário. Fortes intervenções sociais, por exemplo, greves ou possíveis greves, pressões de grupos éticos, religiosos, sindicatos, de proteção ao meio ambiente. Tudo isso precisa ser também avaliado para que você não passe por cima de algum desse tipo de intervenção. Graves deficiências tecnológicas. Uma tecnologia ainda desconhecida dentro da tua organização, ou muito cara, que vai te trazer muito mais custo do que benefício. Algum tipo de tecnologia que esteja ausente ainda no Brasil, ou muito longe da realidade da tua empresa. Ou necessidade de contratar estrangeiros, de trazer alguma força de trabalho que esteja muito longe ainda da tua estrutura organizacional. Fortes modificações no nível de consumo. Devido ao modismo, por exemplo, o consumo pode cair ou pode aumentar de um determinado produto ou serviço. Isso tudo tem que ser compilado na hora que você estiver montando aí o teu panorama para formar o cenário. Importante, é muito importante, né? E um ponto fundamental que não pode ser deixado de lado na construção do cenário para esse planejamento estratégico são os impactos sociais e comportamentais que o advento das novas tecnologias, como por exemplo a internet, a computação, o salvamento de dados em nuvem, tudo isso vem causando aí uma série de novos impactos. Então, tudo isso também precisa ser analisado junto à construção do cenário. Ele não pode jamais ser deixado de lado. E aí eu espero que com essa aula vocês tenham conseguido entender um pouco mais sobre esses tópicos, sobre o que precisa ser levantado e levado em consideração para a construção dos cenários. Nas nossas próximas aulas a gente vai seguir falando algumas características de cenário e vai entrar naquelas ferramentas que a gente viu resumidamente hoje. Eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer tipo de dúvida. Contem comigo, espero vocês na próxima aula. Até lá!